eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Lembro especificamente o versículo 7. Mas esse capítulo, a partir do versículo 1, fala a respeito de uma mulher, que a Bíblia não revela o seu nome. É uma mulher anônima. A Bíblia apenas diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela procura o profeta Eliseu. Essa mulher era viúva, e pelo que ela fala ao profeta Eliseu, ela tinha uma boa convivência com seu marido, com certeza o amava, ela amava ele, mas agora ela está viúva e desesperada. Desesperada porque o versículo de número 1 vai dizer que os credores do seu marido haviam batido na porta da sua casa, porque ele havia deixado uma dívida, e aqueles homens, eles queriam receber o valor da dívida. E pelo que tudo indica, eles haviam deixado um prazo para que aquela mulher conseguisse quitar a sua dívida, porque o versículo 1 vai dizer que aquela mulher disse que o credor havia chegado para levar os seus 2 filhos para serem servos ou escravos, mas não havia ainda levado-os definitivamente. Pelo que tudo indica, pelo que a gente vê nesse texto, aqueles homens haviam dado um prazo para que ela conseguisse o valor daquela dívida. Se caso ela não conseguisse, os seus filhos seriam levados para trabalhar em condição de escravo até que aquela dívida fosse paga, ou seriam escravos pelo resto da vida. Então, eu quero falar com você que é mãe, com você que é pai, porque apenas falar sem se envolver com a história, com o acontecido, é fácil. Mas quando a gente se envolve com o texto que nós acabamos de ler, a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe o quanto isso iria doer em nós. Quando nós observarmos que os nosso filho, nossa filha seriam levados para trabalhar como escravo, para quitar uma dívida que o seu pai havia deixado. Segundo alguns comentaristas, é possível que o marido desta mulher havia feito essa dívida, porque ele havia sustentado alguns profetas. Ele havia então feito essa dívida. E agora os jovens, eles querem receber essa quantia. E aquela mulher corre desesperadamente até o homem de Deus, e ela abre o seu coração, e ela lhe fala da sua dificuldade. Uma coisa muito importante, meus irmãos, eu aprendo com esse texto aqui, é que nos momentos de dificuldades da nossa vida, nós podemos recorrer, é claro, em primeiro lugar, a Deus. Mas também podemos recorrer a pessoas que têm intimidade com Deus. Só que a gente precisa ter cuidado para não abrir o nosso coração com pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque existem pessoas que só irão ouvir as tuas lamúrias, mas não conseguirão ou não estarão dispostas a te ajudar. Muito pelo contrário, pode pegar os teus problemas e colocar no ventilador, e aquilo que seria somente aquela pessoa ter o conhecimento, todos acabam sabendo da tua situação. Mas quando nós procuramos um homem e uma mulher de Deus para abrir o nosso coração, procurar ajuda, auxílio, procurar um conselho, meus queridos e amados irmãos,
Deus, Ele tem uma resposta para cada um de nós. E a Bíblia diz que essa mulher corre até o profeta e diz: o meu marido, o teu servo, ele era o meu marido, mas ele era o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veja que este homem, depois de morto, ainda o seu testemunho ainda estava ativo, de forma que aquela mulher deu testemunho, mesmo ele estando morto, de que ele era um santo homem de Deus. E esta palavra vale para todos nós. Como que as pessoas têm pensado em relação a mim e a você? Como que as pessoas têm se posicionado diante do nosso comportamento? Será que as pessoas podem dizer, como disse essa mulher a respeito do seu marido, que nós somos homens e mulheres de Deus? E aquela mulher disse: o teu servo temia o Senhor, porém veio um credor para levar os teus filhos para ser escravo. E aí Eliseu olha para aquela mulher e lhe diz: o que eu vou fazer por você? O que eu posso fazer por você? Me diz, o que é que você tem na sua casa? E aquela mulher, a priori, ela menosprezou o pouco que ela tinha em casa. Ela olhou para o que ela tinha em casa e disse: a tua serva não tem nada em casa, só que tem uma vírgula. Ela continua a sua fala. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mal sabia esta mulher que o grande milagre estava prestes a acontecer na sua vida dependeria daquele pouquinho que ela tinha em casa. Deus faria o milagre na sua vida a partir daquilo que aos olhos dela era insignificante. Meus irmãos, quantas vezes nós achamos tão insignificante aquilo que nós temos em casa? Quantas vezes nós menosprezamos aquilo que nós já temos, porque achamos que não serve? Mas aquilo que nós temos, mesmo que seja pequeno, nas mãos de Deus, é o ponto de partida para o milagre de Deus acontecer na nossa vida. E a Bíblia diz que aquela mulher disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí o profeta Eliseu vai dar àquela mulher algumas orientações. Vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Quando eu leio esse texto, eu entendo que aquela mulher, ela era uma pessoa que tinha uma boa vizinhança, que tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. Meus queridos e amados irmãos, quantas vezes nós queremos que Deus ele faça um milagre na nossa vida, mas não temos um bom relacionamento com o próximo, com pessoas que estão do nosso lado. E eu quero nesta noite respeitosamente te dizer que se eu e você não procurarmos ter um bom relacionamento com aqueles que estão do nosso lado, nós não iremos experimentar o milagre de Deus na nossa vida. Aquela mulher, ela foi pegar vasilhas emprestadas. Me responda uma coisa: se alguém que não gosta de você e que você não gosta dela ou dele te pedir um dinheiro emprestado, tu empresta? Sim ou não? Seja sincero, não vem me dar uma aqui espiritual e dizer não, dou quando ele quiser, quando ele quiser. É difícil. Sim ou não? Sim, é difícil. Se alguém que você não tem um bom relacionamento que pede algo emprestado, eu tenho certeza que você não vai se colocar à disposição para ajudar. Mas quando a gente lê esse texto, a gente percebe que essa mulher, ela tinha
um bom relacionamento com os seus vizinhos, com a sua vizinhança. De tal forma que o profeta disse: vai, pede vasilhas emprestadas a todos que não falam com seus filhos. Sabia que existem filhos que não falam com seus pais? Sabia que infelizmente isso acontece com pessoas que fazem parte de igreja, com pessoas que gostam de orar, com pessoas que gostam de clamar, com pessoas que gostam e que precisam muitas vezes de um milagre na sua vida, mas são pessoas que ainda não estão resolvidas nessas áreas. Se eu quero experimentar o milagre de Deus na minha vida, em primeiro lugar preciso ter paz com os meus irmãos, com o meu próximo. O escritor aos Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aquela mulher tinha uma boa relação com seus filhos. Sabe por quê? Versículo de número 4. Então entra, diz o profeta, e fecha a porta sobre você, sobre os teus filhos. E aí você vai deitando azeite em todas as vasilhas e vai colocando a parte aquela que estiver cheia. Se aquela mulher não tivesse uma boa relação com os seus filhos, você acha que eles iriam ajudar a sua mãe? Sim ou não? Possivelmente. Então, esse texto mostra que é preciso que nós rompamos com qualquer tipo de coisa que nos deixe mal resolvidos com o nosso próximo e com pessoas da nossa família. Se os filhos dessa mulher não vivessem em paz com ela, possivelmente aquele milagre não iria acontecer na sua vida e eles seriam levados como escravos. Mas a Bíblia diz que a mulher obedeceu àquilo que o homem de Deus havia falado com ela. Porque, irmãos, nós precisamos nos lembrar que precisamos ser obedientes. A mulher procurou o homem de Deus. O homem de Deus lhe deu as diretrizes. Ela seguiu à risca as diretrizes do homem de Deus. Ela obedeceu. A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Existem pessoas, meus queridos e amados irmãos, que se comportam como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Não existe essa quarta pessoa. Mas elas são tão espirituais que até parece que são a quarta pessoa da Trindade. Mas elas não têm a predisposição de serem obedientes. Elas querem fazer do seu jeito, da sua forma. Mas a gente percebe que esta mulher, ela seguiu as diretrizes do homem de Deus. É claro que para seguir essas diretrizes, precisamos entender que aquele que nos passou as diretrizes são ou é homem de Deus. Porque existem muitos homens por aí que não são homens de Deus, aparentam ser homens. Está escrito no livro de Atos que compete mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós estamos dispostos loucamente a obedecer aos homens e nos esquecemos de obedecer a Deus. Entre obedecer a Deus e a homens, nós temos que obedecer a Deus, porque muitas vezes existem homens que não estão agindo de conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, é verdade, mas quando essa autoridade se opõe àquilo que Deus ele quer para a nossa vida, nós temos a liberdade de desobedecer.
E a Bíblia diz que esta mulher fez como o homem de Deus havia falado, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E aí o que seus filhos faziam no versículo número 5? Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Muitas vezes a gente acha que aquilo que nós temos é pequeno demais, não serve para nada. Mas nesta noite eu quero te dizer, através dessa palavra, coloca o teu pouquinho nas mãos de Deus e veja o que Ele vai fazer na tua vida. Coloca aquilo que você acha que não serve nas mãos de Deus e você verá o que Ele pode fazer na tua vida. A Bíblia diz que aquela mulher não tinha, ao ponto que aquela mulher, ela disse: traga-me mais vasilhas. E os seus filhos disseram: o azeite para, porque não havia mais vasilhas. O azeite para. Meus irmãos, já viu gente que fala assim: você vai ser cheio, que vai extravagar? Já ouviu? Eu acho meio estranho essas coisas. Porque Deus sempre tem uma medida para tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. A Bíblia diz que o azeite parou porque nós. E aí o que foi que aquela mulher fez? Ela foi curtir a bênção que Deus havia feito na vida dela? Não. No momento de dificuldade, aquela mulher procurou o quê? Procurou o homem de... E quando o milagre aconteceu, aquela mulher procurou o homem de... Sabia que existem pessoas que quando estão no momento de dificuldade, aí procura o pastor da igreja, procura o líder, procura o irmão, procura a irmã. Não é verdade? Aleluia. E aí quando Deus usa de misericórdia, Deus abençoa, Deus faz aquilo que deseja o coração, aí a pessoa cria asas e vai embora. Tem pessoas que são gratas, mas a gente aprende que nós precisamos ser gratos. Da mesma forma que aquela mulher procurou desesperadamente Eliseu porque precisava de um milagre, ela procura novamente o homem de Deus, mas agora ela não está desesperada, porque o milagre havia acontecido na sua vida. E ela diz no versículo de número 7 que ela fez saber ao homem de Deus o que havia acontecido. E aí o que foi que o homem de Deus falou para ela? Vende o azeite, e aí você vai pegar um valor, pagar a sua dívida, e você vai viver do resto que sobrar. Aquela mulher viveu com a sua família do milagre que Deus ele fez na sua vida. A sua dívida, os credores nunca mais voltariam a bater na sua porta, os seus filhos não seriam escravos, nunca mais, eles não precisariam trabalhar como escravo para pagar a dívida que o seu pai havia deixado, e agora eles viveriam daquilo que sobraria, daquilo que Deus ele fez na vida dessa mulher. Do que sobrasse, eles iriam viver. Meus irmãos, quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, Ele faz de forma completa, Ele faz de forma extraordinária.